Assisti a tudo, pois eu agia no subconsciente dela. Não teve forças para resistir aos calafrios do homem. Eu vi tudo e até me excitei com aquelas cenas. Por diversos dias agi daquela forma, até que ela se tornou dependente dele. Quando tinha domínio sobre ela, fui levado de volta. Muito bem, barão, trabalhou bem. Vamos, hoje iremos receber uma oferenda e você poderá participar. Eu fui acorrentado até o lugar. Novamente chegamos em instantes. Vi uma bruxa velha fazer uns ciscos no chão, chamar o meu chefe e dar-lhe uns presentes. Ele colheu no astral a sua parte e o resto os outros pegaram para si. Eu fiquei de fora, pois temi incomodar aos outros. Vamos, barão, não tema, ninguém irá molestá-lo na minha presença. Consegui pegar algo para mim sem que ninguém ligasse por eu entrar no meio. Venha, barão, tenho um trabalho especial para você. Eu o segui. Já não era arrastado, mas ainda continuava com a corrente no pescoço. Pouco depois, não sei como, estávamos em um castelo, num quarto com uma bela moça. Olhe, barão. Esta jovem tola quer entrar para uma ordem religiosa e o pai dela quer casá-la com um homem de muitas poses. Quero que você faça ela sentir tanto desejo, que acabe desistindo da ideia e aceite se casar com o homem. Se conseguir isto, tirarei a corrente de seu pescoço para sempre. Tal ideia me animou e eu trabalhei com afinco. Em poucas semanas ela aceitava o casamento. Novo presente, a libertação da corrente e ainda um elogio. Barão, você é o melhor no assunto, vou promovê-lo entre os que me servem. E assim foi passando o tempo e eu subindo na hierarquia infernal. Um dia até o maioral me requisitou para servi-lo. Fiz um ótimo serviço. Em troca ganhei um medalhão para carregar no peito. Outro trabalho bem realizado e novo presente, uma capa preta e um manto para cobrir meu esqueleto. A cada trabalho, novo presente. Botas, espadas, punhais, moedas e até moças para serem minhas escravas. Um dia, o príncipe veio me pedir ajuda. Eu o servi bem e ele quis que eu escolhesse o presente. O que fez daquela jovem que foi trocada por mim, príncipe? Ela tinha praticado diversos abortos e foi lançada nas trevas por seus crimes. Por quê? Eu a quero como presente, já que me foi dado escolher. Barão. Ela já não é tão linda como naquela época. Duvido que alguém com um gosto refinado como o seu vá querê-la. Já escolhi, príncipe. Cumpra sua promessa. Com muito prazer, barão. Achei que iria pedir algo mais valioso por sua ajuda. Até que me saiu barato. Olhe que eu não aceito devoluções. Não se preocupe, príncipe, não a devolverei. A um gesto dele ela estava na minha frente. Como consegue isto, príncipe? Você não sabe como ter estes poderes, barão. Não, ainda não aprendi. Pois vou ensiná-lo assim que tiver outro serviço para você. Obrigado, príncipe, você é muito generoso comigo. Eu gosto de você, barão. Tem classe ao realizar os seus trabalhos. Eu agradeci suas palavras e saí com a jovem. Ela era só pele e ossos. Ele havia subtraído toda a sua energia vital. Com o passar dos dias, ela começou a melhorar o aspecto. Foi se refazendo, pouco a pouco. Eu aprendi tudo com o príncipe. Ele era um mestre em tudo. Em pouco tempo eu conhecia tanto quanto ele. Ainda consegui outras escravas com ele. Com o meu amo, consegui a liberdade e fui admitido na Assembleia dos Maiorais. Já era aceito como um deles. Formava a minha falange, só de moças, uma mais bela que a outra. De fato, eu tinha um gosto refinado. Eles não sabiam, mas eu tentava ajudar aquelas moças para compensar aquelas que um dia eu havia arruinado, quando ainda na carne. Instalei-me nos subterrâneos de um velho castelo. Ali minha falange crescia. Usufruía os prazeres restritos de um espírito das trevas, mas também doutrinava todas elas.
Tinha longas conversas e mostrava o porquê de serem escravas das trevas. Não maltratava nenhuma delas. No fundo, eu tinha pena. Estavam ali por não terem tido uma boa escola, ou uma boa orientação. Eu as ensinava, e comecei a ser chamado de professor. Sim, professor da meia-noite, pois eu já era agora um dos guardiões da meia-noite. Nesta hora, nós éramos invocados pelos magos negros, ou bruxas, para realizarmos seus pedidos imundos. Eu os olhava com nojo. Eram piores que nós, servidores das trevas. Minhas moças só realizavam tarefas limpas. Como eu tinha muitas ao meu lado, eu podia tirar 10 de alguém, quando isto era pedido, mas, logo depois, devolvia 20 no lugar das 10. Com isto eu satisfazia o pedinte e, mais à frente, devolvia tudo dobrado à vítima das magias negras. Nunca pegava trabalho sujo, ou seja, que fossem prejudicar seriamente alguém. Armava minhas escravas com tudo do bom e do melhor. A primeira delas, eu elegi como minha princesa. Ela me acompanhava por todos os lugares. Comecei a capturar escravos nas covas. Os esquecidos da luz, eu os pegava para mim sempre que possível. Em alguns anos, minha falange era enorme. Já era um dos mais respeitados guardiões da meia-noite. Todos os entes das trevas me temiam, pois eu era muito sério e não tolerava ofensas. Quem tocasse em minha falange, era aniquilado e escravizado. Na assembleia até o príncipe me respeitava. Só o maioral era superior a mim, mas também não abusava de minha reputação. Eu era temido, e isto era o que importava. No astral negro, eu era um dos grandes no ponto da meia-noite. Eu era o professor da meia-noite, e ponto final. Por volta de 1850, fui informado pela minha princesa que, quem eu procurava se encontrava no Brasil. Instantaneamente vim para cá. Queria vê-la e saber de toda a verdade. Quando ela me mostrou o lugar vi que não poderia entrar, era uma igreja. Que azar! Como falar com ela? Fiquei por perto alguns dias, mas não a vi. Voltei ao meu castelo, para junto de minha falange. E então Barão conseguiu vê-la. Não, princesa. Não posso entrar numa igreja, isso seria o meu fim como guardião. Barão, você me ajudou um dia, quando me tirou das garras do príncipe, tenho uma dívida com o senhor. Se quiser, eu consigo um encontro com ela. Como, princesa? Confia em mim? Sim. Se não confiasse, não a teria ao meu lado por todo esse tempo. Vou me ausentar por uns dias. Quando tiver conseguido o encontro, venho buscá-lo. Está bem assim? Para mim está ótimo, princesa. E ela partiu num piscar de olhos. Sim, a princesa era leal. Como ela o conseguiria, eu não sabia, mas confiava nela. A princesa veio para o Brasil, e fui direto ao cemitério levantar um morto recente. Sim, ela sabia onde conseguir o que precisava. Apanhou um velho que não era um grande devedor da lei maior, e fez com que ele entrasse na igreja à procura de minha antiga esposa. Levava um recado da princesa. Eu fui mandado para convidá-la, senhora. O barão quer vê-la. Que barão? Não conheço barão algum. Eu não sei quem é este barão, madre. Estou cumprindo ordens de minha senhora. Quem é sua senhora, alma pecadora? Por que não vai vê-la? Assim saberá quem é o barão. Onde está ela? Acompanhe-me, madre, eu a conduzirei até ela. A madre o acompanhou até um cemitério próximo. Foi levada até minha princesa. Quando ela viu a princesa, assustou-se. Você, ente das trevas, é a tal princesa? Sim, sua princesa do barão. E que é o tal barão? Ele foi o seu marido por algum tempo há muitos anos atrás. Assim. Agora me lembro. Como está ele? Muito bem, ele quer vê-la. Tem muita necessidade de falar com a senhora. Então, diga a ele para vir até a igreja falar comigo, pois, se souberam onde estou,
Ele também deve saber. O barão não pode entrar numa igreja. Ele serve ao que reina nas trevas. Vejo que ele não mudou em nada apesar da morte horrível que teve. Isso eu não sei, madre, mas ele pensa muito na senhora. Por que não fala com ele? Eu o receberei na igreja. Lá poderemos falar à vontade, sem ninguém para o impedir. Eu já lhe disse o motivo de ele não poder entrar numa igreja. Isto é um problema dele e não meu. Além do mais, eu não desejo ver ou falar com ele. Adeus, princesa das trevas. E procure não usar mais aos que caíram para servi-la. Eles também são filhos de Deus, apenas não sabem disso. Outra coisa, princesa, não quero mais ser incomodada por você ou pelo barão. Ele não vai gostar de saber que eu falhei nesta missão tão importante para ele. Isto é um problema de vocês, resolvam-no vocês das trevas. Adeus. Minha princesa nada respondeu. Logo estava perto de mim novamente. Após relatar o diálogo do encontro, fiquei furioso. Então, ela entrou mesmo para um convento. Que estúpida. Não podia ter me esperado. Acho melhor esquece-la, barão. Ela está muito velha, não é mais a jovem bonita de que o senhor me falou. Não é pela beleza que eu queria vê-la, mas, para esclarecer algumas coisas do passado. Ela não virá vê-lo em hipótese alguma, barão. A mim, ela pareceu uma mulher triste. Você viu alguma auréola sobre a sua cabeça? Não, senhor, mas o que tem isto a ver? Somente aqueles que têm uma auréola sobre a cabeça não sofrem por ligações com o plano terrestre. Tome cuidado com aqueles que a tiverem, princesa, pois, se levantarem a mão direita em sua direção, você será fulminada por uma luz 1000 vezes mais quente que o fogo. E o porquê disto, barão? São missionários do terceiro plano. Não os desafie, pois irá se arrepender. E se pedirem algo? Eles não pedem, ordenam. Faça o que ordenarem e caia fora o quanto antes. Vou observar isto de hoje em diante, barão. Faça isto e não terá problemas, princesa. Vamos nos divertir um pouco, pois estou magoado com a recusa do encontro por parte da minha madre. Ela sorriu com minhas palavras. Gosto do seu jeito, barão. Tem muita classe e um estilo que ninguém mais possui. É origem nobre, princesa. Tive que levar muitos à morte para adquiri-lo. Ela não entendeu minhas palavras, mas o que importava é isto, afinal. Era só mais uma das muitas vítimas dos erros cometidos por ignorância das leis que regem a criação. Eu também me julgava uma vítima destas leis. Com a recusa da minha esposa em falar comigo, eu me transformei para pior. Aproximei-me de outros guardiões das trevas. Envolvi-me com todos os tipos de rituais negros. Agia com minha falange por todo o astral inferior. Atendi pedido de mestres chineses, monges tibetanos, gurus indianos, mulás islâmicos, rabinos iniciados nas magias, magos orientais, padres adeptos dos rituais negros, feiticeiros africanos, chefes de estado, reis e príncipes, grandes mestres da maçonaria e todos que me invocavam. Eu era o senhor do ponto da meia-noite. Em pouco tempo só minha presença já resolvia muitas lutas astrais. Eu era um dos mais temidos guardiões das trevas. Fui um dos poucos a conseguir descer até o fundo do abismo e tornar a subir com mesma facilidade. Tive acesso aos livros negros das trevas, conhecia todos os mistérios das trevas. Mesmo eu, o senhor da meia-noite, assustava-me com o que lia. Aquilo contrariava tudo o que eu havia aprendido na carne e em espírito. Descobri que eu, um guardião todo-poderoso, não passava de um mero instrumento da lei maior. Neste momento interrompi sua fala. Espere um instante, meu amigo, poderia falar um pouco sobre esta sua descoberta? Posso sim. Quando fui iniciar-me na Assembleia dos Guardiões, não tinha noção do que significava aquilo. Fui porque não tinha alternativa. Ou me iniciava ou continuava escravo do ser com cabeça de cobra.
Antes ser senhor, que escravo. Nas trevas só há dois modos de vida: ou você serve ou é servido. Melhor viver assim do que viver no meio termo. O que quer dizer com isto? O umbral, ou purgatório, é um lugar onde não impera lei alguma. Foi ali que eu fiquei por muitos anos até sair da cova. Eu estava no umbral. Aquilo é o nada. Você não tem noção de tempo ou espaço. Nada existe além do tormento do espírito. Como eu era um grande devedor da lei maior, não havia retorno: ou descia mais um pouco ou enlouquecia. O umbral é isto, meu amigo, o esquecimento pela lei. Eu vi espíritos vagando por lá durante séculos. Perdem toda a fé e esperança. Ali não vai ninguém para socorrê-los. Cada um tem que achar sua própria saída. Não lhe lançam uma escada para se elevar. Você tem que construir sua própria escada. O que existem são alguns agrupamentos de espíritos socorristas muito fechados. Eu mesmo conheço muitos destes locais. Não saem em busca das almas ou espíritos que vagam sem rumo. Quem lhe falou isto? Eu li em um livro. Conversa fiada para iludir incautos. O que falaram ou descreveram não foi um umbral ou purgatório, como nós, os guardiões, conhecemos muito bem, mas sim as camadas de atrações de almas pouco devedoras. Esta é uma região onde andam livres todos os tipos de espíritos. Nesta faixa vibratória que chamam de umbral ou purgatório, o espírito pode ir onde quiser que ninguém o incomoda, ou seja, pode se agregar com quem quiser. Porém, o acesso ao verdadeiro umbral somente a lei determina. Para lá você não vai. Aquilo é uma continuação do modo de viver, pensar e agir de quando ainda se estava na carne. Você não percebe que está lá. Ainda pensa que esta vive e não compreende nada do que realmente lhe aconteceu. A zona de atração ou camada sobre e não sob a crosta terrestre é o que descrevem como umbral ou purgatório. No verdadeiro umbral apenas os guardiões penetram, tanto os da luz como os das trevas, e assim mesmo com certa cautela, pois lá não impera lei alguma. Esta região pertence àqueles que não pertencem nem aos céus nem aos infernos. Ali nem o das trevas entram, pois não tem direito sobre quem lá está. Só os idiotas como eu, que clamam por ele, que são tirados de lá por seus servidores. Isto quer dizer: sim, se eu tivesse mantido minha fé no Criador, com o tempo seria despertado do meu estado ilusório e seria resgatado para algum lugar adequado. Ou seja, tudo ali é uma prova da fé de cada um, não? Vejo que você compreendeu o que falei. Muito interessante, pois contraria tudo que sei sobre o umbral. É isso mesmo. Ali ninguém o ajuda, isto não é permitido. Quem disser o contrário está mentindo ou não conhece o verdadeiro umbral. O Criador prova a cada um que ali existe, e todos os que têm alguma dúvida disto conhecem umbral ou zona neutra, onde a lei reina implacável. Você é provado a cada segundo até as raias da loucura. Apenas os que enlouquecem não definem um rumo, permanecem ali por séculos e perdem a noção de tudo. Há 3 saídas para aqueles que são condenados ao purgatório: ou sobem ou descem ou permanecem. De vez em quando uma força misteriosa agita o umbral. Não é visível para o mais iluminado dos espíritos ou o mais poderoso dos seres das trevas. Sabemos disto porque, numa destas agitações, nós estávamos lá. Esta força misteriosa colhe espíritos aos milhares e vai computando-os em um envoltório luminoso para serem levados para algum lugar que eu não conheço. De lá, são imediatamente conduzidos à reencarnação. Não tem noção de nada após o envolvimento pela luz misteriosa. Como sabe que vão para o reencarne? Eu li isto nos livros negros. É por isto que lhe disse que lá nem o das trevas manda. Como você entra lá? Eu não entro, sou chamado mandado, não importa. O umbral não é um lugar, é um estado de espírito mental. Ali você ouve de tudo. É uma região alimentada por vibrações mentais. Eu na minha cova estava no umbral e não sabia disto. É mais complicado do que parece à primeira vista.
Muito mais, Taluia. E verdade, esta região é toda ela pura criação de mentes combalidas pela dor de seus corpos e almas. Imagine um pesadelo e você terá uma noção do que é o umbral. Cada um o vê à sua maneira e encontra nele os monstros particulares que alimentou durante sua passagem pela carne. O umbral é a materialização dos medos do subconsciente de cada um. Perceba o que estou lhe explicando. Melhor impossível. É uma zona em constante mutação. Vejo que entendeu o que falei. E quanto à minha indagação inicial sobre minha descoberta, foi o acaso, se é que ele existe, que me conduziu a esta conclusão. Eu sou um guardião e alguém me é superior na hierarquia, depois outro é superior e assim por diante. Conclusão: você em verdade não manda, mas sim é comandado e só faz o que seu superior permite e espera que você faça. Ainda não ficou claro para mim sua explicação, meu amigo. É muito simples. Um dia eu causei muitas mortes e fui imediatamente julgado culpado. Dali em diante tudo foi consequência do meu erro. Alguém lá de cima ou de baixo, já sabia do meu erro e qual a pena apropriada. Eu apenas me guiei no caminho que a lei maior me colocou. Não adiantou eu ainda em vida me arrepender. Tinha errado e iria pagar. Fiquei reduzido a este esqueleto atado ao meu corpo. Posso me metamorfosear como um camaleão, mas eu sou uma caveira. Isto não posso negar para mim mesmo. Então, que adianta tentar ocultar? Aqueles que conhecem a verdadeira natureza das almas sabem porque eu fui reduzido a este estado. Meus crimes estão anotados nos 2 livros, o branco e o negro, e isto é o que importa. É por isso que eu não escondo o que sou. Isto é um ato nobre de sua parte, meu amigo. Eu diria que simplesmente aceito as coisas como são e não faço nada para dissimular meu estado. Bom, acho que já interrompi por demais sua história, meu amigo, mas agora sei um pouco mais sobre o outro lado. Então vou continuar com minha história. Como eu dizia, não passava de um instrumento da lei. Estudei os livros em sua maioria e vi que nós somos uma sucessão de erros e acertos. Se fizermos o bem, nada de mal nos advém no futuro, mas se erramos, pagaremos. Se fizermos o mal, com o mal seremos pagos e assim por diante. Isto eu já conheço. Sim, eu sei, mas talvez não saiba que céu e inferno só existem para quem os procura. Como assim? Eu encontrei nas trevas espíritos que já foram grandes luminares da humanidade que em uma encarnação posterior cometeram uma falha grave e foram purgar o erro nas trevas. Isto é o pior que pode acontecer a alguém que já tenha conquistado um alto grau de espiritualização, não? Sim, e o inferno está cheio deles. Quantos homens e mulheres não criam um inferno particular a todo momento? É verdade. Eu criei o meu por causa de uma mulher. Por isto eu tentei falar-lhe. Se ela tivesse me ouvido eu teria feito de tudo para mudar minha conduta. Mas não, ela não quis me ouvir ou ver. A consequência disto foi uma queda maior de minha parte. Eu só queria o seu perdão, nada mais. Será que eu estava querendo muito? Eu, um ente das trevas, queria ser perdoado por um ente da luz e nem isto me foi permitido. Avancei nas trevas e descobri tudo o que é permitido a alguém saber. Tornei-me um dos grandes nas trevas. Como conseguiu isto em tão pouco tempo? Eu me impus uma organização implacável. Não admitia falhas em minhas hostes. Tanto isto é verdade que eu fui um dos maiores guardiões da meia-noite. Ainda hoje, quando já não comando mais o nome Barão e impõe-me o respeito, da minha linha não se mete em enrascada, pois sabe como agir e por que deve agir. Tudo por causa de suas descobertas nos livros negros, imagino eu. Isso mesmo. Você vê muitos guardiões da meia-noite por aí? Não, são muito raros. Sim, são muito, mas muito raros, porque se o encarnado que for praticar alguma magia com o nosso nome e não conhecer bem a quem está invocando, pode ser envolvido por nós.
Quem nos invoca corre um risco duplo: ou é envolvido por nós agora ou será no futuro. É o preço da ignorância. Mas isso me deixa preocupado. Eu ouvi seu pensamento, Talia. Nada tem a temer, pois eu vim para sua esquerda por vontade própria. Vim porque quis, não fui invocado para servi-lo como muitos fazem por aí. Noite. Isso me tranquiliza um pouco. Bom, vou continuar minha narrativa, senão vamos perder o fio da meada. Então continue, meu amigo, não vou interrompê-lo mais. Sou só ouvido, guardião da meia. Pois bem, eu vi iluminados caídos e cheguei a uma conclusão: só aceitaria trabalhos que tivessem origem na lei do karma. Com esta decisão tomada, expandi minha falange até a zona do umbral. Conquistei milhares de adeptos ou escravos, como achar melhor, entenda. Contatos com seres de luz. Do velho castelo eu reinava absoluto ao lado de minha princesa. Também ouvi sua indagação mental feita agora. Vou esclarecer: sim, eu escolhi uma mulher que praticou muitos abortos e tinha sido uma rameira quando na carne, somente para continuar com seu trabalho. Havia sido mulher de todos e de ninguém. Não tinha moral nem caráter, não era virgem, pura ou santa, nada disto. Ela não tinha nada a ocultar ou mostrar. Era o que era e fim de conversa. Mas ficou ao meu lado porque eu a tirei das garras do príncipe. Ela também havia aprendido sua lição. Não queria que a possuíssem, pois o príncipe a possuiu e ela odiou isto. Hoje não aceita que ninguém a toque. Ai do idiota que tentar tal coisa. Pagará caro por tentar. Eu, por minha vez, aprendi minha lição. Nada de preconceitos tolos ou de exploração do sexo oposto. Nós dois estávamos conscientes do preço pago e por isto nos demos tão bem. Saiba que encaminhamos milhares de mulheres para o bom caminho, tirando-as do caminho das trevas. Como faziam isto? Nós as tirávamos do umbral ou da crosta terrestre e lhes mostrávamos o erro cometido. Alguns anos ou décadas nas hostes eram o suficiente para conseguirem se encaminhar para as regiões de luz. Por que fizeram isto? Por causa dos livros negros. Se o que estava escrito no livro negro também estava escrito no livro branco, então, que se inscrevesse nos dois livros que um barão que arruinou algumas mulheres e uma mulher que arruinou alguns homens, levantaram das trevas e puseram no caminho da evolução milhares dos dois sexos. Mas sem ninguém lhes pedir? Para que esperar alguém pedir? Isto é hipocrisia, coisa de falso pregador. Quem quer fazer algo é livre para isto, não precisa esperar que alguém lhe peça. Simplesmente o faz e pronto. E isto os ajudou. Sim, e muito. Mas não fizemos ou fazemos isto para sermos pagos por alguém ou receber uma comenda de boa conduta. Apenas achamos que temos uma dívida para com a humanidade e nada mais. Vejo que tenho que aprender com você, professor da meia-noite. Acho que muitos poderiam aprender comigo. Isto pouparia trabalho, tanto para a luz como para as trevas. Mas, como eu dizia, nós fazíamos apenas trabalhos que estivessem de acordo com a lei do karma e isto nos livrou de choques com a lei. Eu pessoalmente nunca tive problemas com a lei. Isso me trouxe prestígio entre os guardiões dos outros pontos. Alguns até vinham se aconselhar comigo. Um dia, um ente da luz se aproximou de mim e pediu para falar comigo. Eu concordei em ouvi-lo, pois não temia a luz, mas sim respeitava-a. Muitos a temem até hoje, mas eu não. Ele começou a falar. Guardião da meia-noite, tenho algo a lhe propor. Estou ouvindo, ser da luz. Meu nome é Cavaleiro da Estrela da Guia. Sou guardião da lei do símbolo da estrela. Eu saúdo por seu grau, Cavaleiro da Estrela da Guia. Chame-me de professor do livro negro, pois é assim que os meus me chamam. O que deseja de mim? Preciso de auxílio. Eu auxiliá-lo, cavaleiro? Como? Está em alguma grande encrenca? Não, mas com uma missão das grandes e espero contar com sua ajuda.
Eu tenho observado seu trabalho nas trevas e acho que é o guardião ideal para tal missão. Do que se trata, cavalheiro? Gostaria de me acompanhar em uma viagem. Nada tenho a perder ou a temer. Portanto aceito. Mas posso levar minha princesa? Sim. Até acho bom ela ver o que tenho a mostrar. E minha princesa veio para o meu lado. Como ela usava trajes sumários, ele lhe deu um manto para se cobrir. Deu também 2 colares com diadema estranho. Isto é para que não sintam a mudança dos planos vibratórios e nem interfiram neles. Nós os usaremos, cavalheiro. Partiremos quando quiser. Então vamos, guardião da meia-noite. Em segundos, estávamos num cômodo pequeno todo cheio de imagens de santos católicos. Eu conhecia muitos deles, pois quando na carne via-os nas igrejas. O que é este lugar, cavaleiro da estrela da guia? A casa de um benzedor. É com acento grave um homem caridoso e vive por seus semelhantes. Nada pede em troca do que faz. Faz o que faz por prazer de fazer e pronto. Onde eu me encaixo na missão dele, cavalheiro? Olhe melhor e verá os que querem barrá-lo em sua tarefa. Eu olhei. Sim, eu tinha poder e vi diversos entes das trevas no seu caminho. Porque eles o perseguem, cavalheiro. É por causa dos que ele ampara com sua fé. Só por causa disto. Sim. Não concordo que ele tente ampará-los na dor. Gostariam que caíssem de vez e por isto vivem perseguindo o indicador ordinal masculino. Olhe quem foi o homem e verá se merece sua ajuda. Vou olhar o seu passado, cavalheiro. Eu olhei e vi um caridoso sacerdote no passado. Avancei mais e vi um bom médico. Ele sempre viveu ajudando os semelhantes. Como posso ajudá-lo? Vindo aqui de vez em quando e limpando o astral dele para que possamos ajudar aos que aqui acorrem em busca de socorro. São espíritos encarnados que sofrem todo tipo de choques, tanto na carne como na alma. Se ninguém fizer algo por eles, acabarão trazendo para a vida terrena todas as agruras do inferno. Isto é muito mal. Precisamos de sua ajuda. Acho que isto será fácil. Conheço os tipos que o rondam. Tem alguns que nunca vi, mas sei como agem. Posso contar com sua ajuda, não? Se um cavaleiro da estrela da guia aceita vir até esta choça para ajudá-los, um guardião da meia-noite também aceitará. Não haverá pagamentos ou recompensas, guardião. Isto não me preocupa, cavalheiro. Conheço o meu lugar nas trevas, mas isto não me impede de ajudá-los. Vou dar uma volta por aí e conversar com aqueles que o perseguem. Mais tarde eu volto. Eu e minha princesa saímos ao encontro deles. O diálogo não foi muito amigável. Quem são vocês, companheiros das trevas? Que lhe interessa, idiota? Eu puxei minha espada e encostei-a em seu pescoço. Repito o que disse, maldito. Calma, companheiro, não precisa se alterar tanto. Pois saiba que eu vou degolá-lo se não pedir desculpas por ter me chamado de idiota. Eu não queria ofendê-lo, companheiro, peço desculpa por minha ofensa. Guardei a espada. Assim está melhor. Quem é você? Eu sou um dos servidores do grande rei das matas, e você? Sou guardião do ponto da meia-noite. Já ouvimos falar de você, guardião da meia-noite. Eu o saúdo. O que quer conosco? Quero saber por que estão tentando prejudicar ao homem lá na choça. Ele interferiu em um trabalho nosso. Entendo. Só que tem um problema. Qual é, guardião? Eu prometi a alguém que iria defendê-lo e isto me põe em sua frente. Temos que acertar isto já. Nós recebemos a ordem do Rei das Matas. Somente ele pode dizer o que devemos fazer. Pois vamos falar com ele agora e fomos até ele. Recebeu-me com frieza. Eu já o conhecia da Assembleia. Não vou dizer o que discutimos ali, mas chegamos a um acordo. Os seus escravos foram afastados do caminho do benzedor. Quando voltei,
O Cavaleiro da Estrela da Guia me agradeceu pela ajuda. Não precisa me agradecer, cavalheiro. Fiz porque achei que devia fazer e pronto. Quando precisar de minha ajuda é só chamar. Acho que vamos precisar de sua ajuda, guardião. Não gostaria de vir aqui mais vezes sem precisarmos ir até você? Vou fazer melhor, cavalheiro. Tenho muitos escravos e vou deixar alguns de guarda aqui. Não entrarão na casa, mas não deixarão que outros entrem também. Se alguém tentar, eles me chamarão. E é uma ordem mental minha, uma falange surgiu instantaneamente. Ordenei que guardassem a Xosse e seu morador. Assim foi feito. Ninguém mais incomodou o homem. Está certo que eu deixei uma falange grande, que impunha medo a qualquer um, mas este era o meu modo de agir. Acho que solucionei o problema deles e o meu. Afinal eu tinha muitos escravos e tinha que usá-los. Eles, os da luz, tinham muito trabalho e poucos servidores. Conclusão: meus esqueletos começaram a evoluir. Isto foi no ano de 1864. Hoje, 100 e poucos anos depois, os entes daquela primeira falange já não existem mais como entes das trevas, mas como espíritos de luz, trabalhadores incansáveis sobre a crosta terrestre. Tem alguns que, quando precisam de bons auxiliares para poder penetrar nas zonas negras, voltam até a antiga falange a que pertenciam e levam alguns para ajudá-los. E a evolução, meu amigo? Eles voltaram muitas vezes à minha procura e eu já tinha me acostumado com este procedimento. Eles vinham, eu fornecia escravos, mas não me descuidava dos meus. Até hoje, não existe aquele que saiu das minhas falanges e que tenha sido aprisionado por outras falanges. Muitos foram feridos em choques com forças poderosas, mas nunca aprisionados. Eu era o barão, um dos mais temidos entre os guardiões das trevas. Se alguém caía prisioneiro de outros, eu ia pessoalmente libertá-lo e ainda escravizava todos sem pena alguma. O chicote os cortava fundo, isto quando a espada já não o tinha feito. Por volta de 1880 fui apresentado a 2 outros guardiões. Um era o guardião das 7 portas, o outro era o guardião dos caminhos, o poderoso Tranca-Tudo. Hoje eu vejo que eram como eu. Sabiam que haviam caído e aceitavam isto como um fato consumado. Tinham enormes falanges de escravos, maiores até que as minhas. Eu já os vira na assembleia muitas vezes, mas nunca tínhamos nos falado. Eram calados como eu. Quem nos apresentou foi o mesmo Cavaleiro da Estrela da Guia. Descobri que eles já o auxiliavam há muito tempo. Também enviavam auxiliares quando assim era solicitado. Acabamos por nos tornar bons amigos, ou seja, aliados na assembleia. Cada um tinha o seu modo de ser e agir, mas éramos leais uns com os outros. Neste tempo um ser iluminado me convidou a conhecer um guardião de linha africana. Eu aceitei, afinal, eu já tivera negros escravos quando na carne. O que vi deixou-me perturbado. Vou dizer agora como foi nosso encontro. Venha conosco, guardião da meia-noite. Acho que você ainda não viu tudo o que existe no astral. Eu não vi tudo, guardião dos caminhos. Procurei conhecer apenas o que me interessava. Não quer conhecer um lado que ainda está oculto para você? O que poderia estar oculto para mim? Nós lhe mostraremos. Eu os acompanhei. Fui conduzido a uma localidade estranha. De fato eu nunca tinha visto. Aquele lugar tinha um portal com diversos símbolos. Aos símbolos, eu já conhecia, mas ao portal, não. Havia 2 lanceiros da antiguidade guardando-o. Quando viram os outros 2 guardiões chegarem, saudaram com uma continência especial. Que lugar é este, guardião dos caminhos? Isto é um local pertencente ao Grande Oriente. Existem muitos iguais a este no astral, guardião da meia-noite. Como eu nunca vi antes. Estavam ocultos à sua visão. Seus poderes nas trevas são incontrastáveis, sabemos disto,
mas há coisas que ainda estão fora do seu alcance visual. Um dos guardas tocou numa pedra no batente do portal e ele se abriu. Saiu um homem que não reconhecia de imediato. Tinha algo de familiar, mas não conseguia atinar para o quê. Convidou-nos a entrar. Entramos e os dois outros guardiões tiraram suas armas que foram guardadas em um compartimento especial. Não pediram as minhas, eu também não as dei. Vamos por este lado, senhores, falou o homem. Nós os seguimos por um corredor todo iluminado e pintado com símbolos, um mais estranho que o outro. Quando chegamos ao fim do corredor, uma porta verde se abriu. Dela saiu um velho de longas barbas brancas que nos deu 3 colares com um cristal verde pendurado. Para que servem estes colares? Perguntei. É para sua própria segurança, guardião da meia-noite, falou o ancião. Já sou conhecido até aqui. Sim, nós o conhecemos há muito tempo, guardião. Queiram acompanhar-me, senhores. Já estão esperando os há tempos. Vocês vêm sempre aqui, guardiões? Não, só em ocasiões especiais. Então eu vou ver algo especial hoje? Perguntei sorrindo. Você é o especial hoje, barão. Agora é melhor ficarmos em silêncio. Eu fiquei inquieto com aquelas palavras do guardião das 7 portas, mas calei-me. Tinha aprendido a lição na assembleia. Em lugar estranho, eu não abria a boca, ou seja, não falava, só ouvia e observava. Esta conduta foi minha saída para não arranjar encrencas. Entramos em um enorme salão. Tinha em suas paredes símbolos e mais símbolos, insígnias e outras coisas mais que não posso revelar. Fiquei mais perturbado ainda. A que lugar estranho havia me levado? Meus sentidos estavam todos alertas. Acalme-se, barão. Aqui não há o que temer. Não será chicoteado, nem acorrentado como foi na assembleia. Vejo que sabem tudo sobre mim. O salão estava todo tomado de pessoas. Eu procurava, com os olhos, ver se conhecia alguém. Encontrei bem distante, o Cavaleiro da Estrela da Guia e outros 2 que sempre o acompanhavam quando ele vinha me procurar. Havia 3 lugares vagos ao seu lado. Ele levantou-se e veio ao meu encontro. Saudou-me e convidou a mim e os seus companheiros, para sentarmos ao seu lado. Era um comportamento digno, muito diferente da assembleia. O silêncio era total. Os assentos estavam dispostos de forma oval. Nós ficamos em uma das extremidades. Na outra havia uma grande mesa com diversos homens e mulheres sentados. Eu observava a tudo e a todos, mas não falava ou pensava nada. Sabia que se pensasse algo todos ouviram meus pensamentos. Acho mesmo que o silêncio tinha esta finalidade, ouvir meus pensamentos. Mas eu era um guardião das trevas, e sabia controlar-me. Nisto um homem levantou-se da mesa e falou. Muito bem, senhores e senhoras. Como todos sabem, temos entre nós um dos maiores guardiões das trevas. É o guardião da meia-noite. Todos já o conhecem e sabem quem é ele. Eu vi eles assentirem com a cabeça. Pois bem, o Cavaleiro da Estrela da Guia falará por ele aos senhores. O cavaleiro levantou-se e foi até o meio do salão. Começou a falar sobre a minha conduta e dos auxiliares que eu já havia lhe emprestado. Pediu que algum deles, que já haviam conquistado o grau de luz, fossem trazidos. Vários deles entraram no salão e ficaram perto do cavaleiro. Eu não os reconheci, pois já não eram esqueletos. Foram até onde estávamos, e se apresentaram pelos nomes. Eu me lembrei vagamente deles. Nós lhe agradecemos a oportunidade que nos deu um dia, barão. Não o esqueceremos por todo sempre, pois hoje sabemos que era a lei maior que nos castigava, e não o senhor. Eu não disse nada, pois nada conseguia dizer. Pediram licença e foram embora. Aquilo tudo estava me deixando mais incomodado ainda. O cavaleiro mandou que trouxessem as mulheres que a minha princesa e eu havíamos libertado. Não estavam todas ali, mas eu reconheci algumas. Também vieram agradecer-me.
Como a princesa não estava comigo, fizeram-me portador do agradecimento a ela. Eu só assenti com a cabeça. Os ossos da garganta estavam sufocando-me. Sim, mesmo uma caveira como eu sente isso. E o cavaleiro continuou a falar por mim. Quando terminou, todos se levantaram e aplaudiram. Até o ancião que dirigia a reunião levantou-se. Não sei se uma caveira derrama lágrimas, mas eu senti como se isso estivesse acontecendo. Finalmente, eu recebi a aprovação pelo pouco que fizera. Acha que foi pouco que fez, guardião da meia-noite? Perguntou o dirigente da reunião. Sim, senhor. Poderia ter feito muito mais, se tivessem me solicitado. Gostaria de fazer muito mais? A que isso me conduzirá? Perguntei curioso. Para onde? Não sabemos, mas poderemos unir sua força à nossa, e então veremos o que resultará. Talvez eu entre em confronto com o que eu sirvo. Acho que não, guardião. No fim da linha os extremos se encontram. O de cima se entrecruza com o de baixo, e formam o todo. Nós somos aqueles que habitam o meio. Isto é interessante, senhor. Continue por favor. E ele continuou falando do todo e das partes que o compõem. Nós somos a parte visível do todo, guardião da meia-noite. Temos acompanhado você desde a sua morte. Vimos seu desespero e sua queda. Vimos também sua ascensão e sua conduta. Vimos quando quis ler os livros negros e conhecer os mistérios que envolvem as trevas. Também vimos como se conduziu pela lei do karma. Vimos você não negar ajuda a um dos nossos quando esta lhe foi solicitada. Muitos a negaram, outros não, e você foi um desses. Tudo está escrito no seu livro, Guardião da Meia-Noite. Se hoje nós o temos conosco é porque confiamos em você. Sabemos que é um ente das trevas totalmente esclarecido e equilibrado. Não queremos que altere sua conduta, mas que nos ajude com suas forças na linha de lei. Isto não me colocará em choque com os outros guardiões da Assembleia. Não quero encrenca com eles, já chega o erro que cometi na carne. Não quero cometer outro agora que sou só ossos. Nada disto acontecerá, guardião da meia-noite. Diga então como poderei ajudá-los. Antes você terá que escolher um dos símbolos sagrados para servi-lo. Não entendi, senhor. Você será um instrumento do símbolo e enquanto agir dentro da lei, o símbolo amparará. Não haverá força ou entidade que o subjugue enquanto assim proceder. Isso é quase o mesmo que o príncipe me propôs um dia, não? Sim, mas com uma diferença: esta é a porta do retorno ao seio do Criador. Além do mais, será muito mais difícil do que com o príncipe, pois aqui não haverá ninguém para chicoteá-lo. Você é que verá se está subindo ou caindo. E se cair, a lei o lançará num abismo muito mais profundo que aquele que você já desceu. Deste não há retorno. Compreendo. Posso pensar um pouco. Quanto tempo, guardião? Alguns dias. Não. Só tem agora para pensar, amanhã já será muito tarde. Foi assim que o príncipe fez comigo na tumba. Não há escolha nem tempo para pensar. Será que você já não escolheu o caminho, guardião? Como assim? Quando o cavaleiro da estrela d'Águia procurou, você lhe deu ajuda. Porque um ser das trevas iria ajudar a um ser da luz se não tivesse algo dentro de si. Aquilo foi diferente. Pense bem, guardião, e depois me diga se não há nada em seu interior que o tenha movido. Não preciso pensar. O Senhor já o sabe, certo? Sim. É por isto que nós o trouxemos aqui, hoje. Está na hora de se levantar, guardião da meia-noite. O seu passado pede isto com toda a sua força. Eu aceito, Senhor. Acho que já vi bastante para saber que não me conduzo, mas sou conduzido. Sabe a conclusão, guardião? Escolha o seu símbolo e será regido pelas leis e mistérios que estão contidos nele. Eu olhei os símbolos e escolhi o símbolo que tinha 3 cruzes em seu interior.
Imediatamente uma luz forte se fez presente e foi tomando forma. Quando esta já estava totalmente plasmada, vi um ancião curvado apoiando-se num cajado com diversos símbolos pendurados. Tinha um corpo todo coberto por uma palha desconhecida para mim. Sua vibração não era contida pela forma plasmada. Eu senti os meus ossos se deslocarem do lugar tal a intensidade. Quando ele levantou o cajado, eu fui puxado ao seu encontro. Pensei que ia me despedaçar todo, pois eu era só ossos. Caí de joelhos aos seus pés. Só então eu vi que ele também era só ossos. A ponta do cajado tocou em minha cabeça e um choque muito forte percorreu todo o meu corpo. Vou morrer outra vez, pensei quando uma voz gutural respondeu ao meu pensamento. Não morremos duas vezes, Exuda meia-noite. Eu o marco como um dos meus. Você me serve, eu amparo. Você me servirá e ele viverá em você. Você foi lançado ao solo pelo poder do símbolo da cruz. Você carregará sua cruz e a lei o ajudará. Mas se você abandona-la, ela o esmagará. Sua força não é maior que sua cruz, mas ela lhe dará forças para carregá-la. Sirva e ela o engrandecerá, mas renegue e fraco se tornará. Ame sua cruz e o amor a ela o inundará, mas odeie ela e odiado será. Louve e louvado será, renegue e renegado será. Mas ele não falou. Assim como veio foi-se embora. Levantei-me ainda trêmulo. Tudo foi tão rápido que eu estava palermado. Novamente todos me aplaudiram. Virei-me para o cavaleiro e perguntei: por que os aplausos agora? É que a partir de hoje você é mais um dos nossos. Como uma caveira como eu pode ser um de vocês. Nós estamos separados por uma linha muito tênue, guardião. Você está à esquerda da cruz e nós à direita, nada mais nos separa. Mas, eu ainda sou um esqueleto com um manto negro. Caso queira, poderá voltar à forma que tinha quando na carne. Isto nunca, sinto vergonha do meu passado. Então, escolha a forma que quiser. Fico como sou agora, assim não serei reconhecido. Quem era o ser de luz que veio até aqui? Ele é o Senhor dos mortos, guardião das almas que passam pelos cemitérios. Como? É o maioral lá do cemitério em que eu fui enterrado. Digo, o chefe da região escura. Ele é um guardião à esquerda. Reina nas zonas negras, mas há uma outra faixa de atuação que você não conhece. O maioral da Assembleia não é o mesmo da linha das almas no ritual africano e nem é o maioral no símbolo da cruz. Eu achei que sabia muito, cavaleiro, mas vejo que ainda não sei nada. Pois eu acho que você já sabe o bastante, guardião, e é hora de aperfeiçoar seu saber. Mas por que fui chamado de Exuda meia-noite? É assim que são chamados aqueles que estão à esquerda no ritual antigo. Ainda não entendi. Vamos deixar o salão agora, pois precisam voltar aos seus lugares de atuação. Você olhou bem para os símbolos? Sim. Onde eu os ver, saberei reconhecê-los. Olha sua capa, guardião. Eu tirei minha capa e vi um símbolo gravado nela. Quem o fez que eu nem percebi? Foi o Senhor Abaloé, o Senhor dos mortos, quem o marcou como um à sua esquerda. Começo a ver que é muito mais profundo do que eu imaginava no princípio. É guardião, venha conosco e você entenderá melhor. Eu o segui depois de saudarmos aos outros membros da reunião. Levaram-me a uma biblioteca enorme. Os corredores não tinham mais fim. A quantidade de livros era tamanha que toda a eternidade não seria suficiente para ler a todos eles. Fantástico! Falei como conseguiram acumular tantos livros. Os milênios fizeram isto. Aqui é somente um dos centros de estudo do Grande Oriente Luminoso. Vou pedir alguns livros para você, guardião. Neles você poderá tirar todas as suas dúvidas. Uma moça veio ao nosso encontro. Após a saudação comum àquele lugar, o cavaleiro pediu 7 livros à jovem. Ela sumiu em um dos corredores e pouco depois voltava com os livros. Eram enormes, ela mal podia com eles.
Aqui estão, cavaleiro da estrela da guia. Ficarão aos seus cuidados até retornarem aos seus lugares, na biblioteca. Este outro aqui é um presente para o seu amigo e ele estendeu-me um livro dourado. Era uma condensação da história do Grande Oriente. Vou ler primeiro este, cavalheiro. Quero saber onde me meti desta vez. Garanto que vai gostar, guardião. Quanto aos outros, cada qual tem um símbolo na capa e um nome. Espero que os compreenda no todo e nas partes, só assim saberá se situar à esquerda da linha de lei. Vou estudá-los com atenção. Quando tiver entendido, eu os devolverei a você. Onde poderei encontrá-lo? Ainda nos veremos muitas vezes, guardião. Vamos agora. Sim, minha princesa deve estar preocupada com minha ausência. Já íamos saindo do grande recinto, quando vi alguém que não me era estranho. Foi num relance que a vi e isto me deixou confuso. O que houve, guardião? Não foi nada não, cavalheiro. Tive a impressão de ter visto uma conhecida minha. Quer vê-la? Eu o levo até ela. Vamos, mas não fale que sou barão, está bem? Sim, respeitarei sua vontade. Fomos até onde estava a mulher. Era uma freira. Madre, quero apresentar-lhe o novo membro do Grande Oriente Luminoso. É o guardião da meia-noite. Muito prazer, senhor. Sou a Madre Beatriz. Estou honrado por conhecê-la, madre. Se precisar de minha ajuda, é só falar com o cavaleiro, e ele ordenará o que devo fazer. Vejo que quer aprender, senhor. Exuda meia-noite. É assim que fui denominado pelo senhor Abalaê, e assim quero ser chamado. Então, senhor meia-noite, vejo que quer aprender. Sim, somente um tolo fica parado no tempo, madre. Vejo que a senhora também gosta de aprender. É o que mais gosto de fazer. Procuro me aperfeiçoar com as boas leituras. Pena que tenho pouco tempo para isto. Não mora aqui? Eu? Imagine só. Não, senhor guardião. Eu venho aqui muito raramente. Trabalho no crosta terrestre. É lá que passo a maior parte do tempo. E o senhor onde mora? Não gostaria de saber, madre. Eu sou muito curiosa, e tento compreender a tudo, embora isto nem sempre seja possível. Estou curiosa, senhor guardião. Eu habito os subterrâneos de um castelo na Europa. Mas posso dizer com toda certeza que habito o sétimo plano descendente. É ali que tenho minha força e meu reino, e é também ali que sou chamado de o guardião da meia-noite. Ainda é muito complicado para mim, senhor. Não vê minha aparência. Sim, eu vejo, mas não compreendo. É tudo uma questão de saber o porquê das coisas, e isto é o mais difícil para todos. Assim mesmo fico contente por ter se tornado mais um membro do Grande Oriente. Luminoso. O tempo poderá me ensinar como entender a tudo isto, creio eu. Também espero entender a muitas coisas que até hoje me atormentam. Foi um prazer conhecer-la, Madre Beatriz. Se precisar de meus serviços, o Cavaleiro da Estrela da Guia saberá onde me encontrar. Também gostei de conhecê-lo, senhor guardião. E é a primeira vez que falo com alguém como o senhor. Nunca tinha visto um demo, digo um guardião. Sim, é isso mesmo, madre. Sou um demônio, não escondo que sou e nem me envergonho disto. Posso não gostar de ser o que sou, mas não nego nem escondo isto de ninguém. É uma escolha sua. Agora peço licença para ir buscar meus livros, falou ela, meio sem jeito. Até outro encontro, madre. Lembre-se de minha oferta de auxílio. Lembrarei, senhor guardião. Eu olhei para os outros e saímos. Quando já estávamos longe, o cavaleiro perguntou-me: E então, guardião, era sua conhecida? Adiantaria tentar mentir? Os outros dois guardiões deram uma sonora gargalhada. O cavaleiro também sorriu. Não, acho que não adiantaria. Estou vendo isto em seus rostos. Sim, cavaleiro, era ela. Mesmo.
Não mudou muito, só está mais madura. Você ainda gosta dela, guardião? Não, apenas devo algo a ela que nunca poderei pagar. Conhecem a nossa história? O guardião das 7 portas falou. Não, companheiro, e nem quero ouvi-la. Não fica bem para um guardião como você começar a chorar por causa do passado, não é mesmo? E deu outra gargalhada. Acho que não, guardião das 7 portas. O que não diriam os meus escravos nas trevas se soubessem que mesmo eu tenho uma mágoa a ocultar perante todos? O cavalheiro também falou. Pois saiba, guardião da meia-noite, que foi sua mágoa que o conduziu a nós. Será que ela me reconheceu?